João Magalhães, como é que estão aí essas convenções, tantos eventos pelo interior do estado? O prazo é o dia 5 e tem muito município aproveitando para fazer a sua convenção. É o cenário, né, que vai se consolidando nesse período que é pré-eleitoral, mas na verdade todo mundo já está praticamente na rua. E uma vez realizada a convenção, é bom a gente ressaltar que aí de fato se torna candidato. Ainda não pode pedir voto, porque a campanha só começa lá após as convenções, o período das convenções, quando sai o registro das candidaturas, isso. Mas, de fato, quem já realizou sua convenção é candidato a prefeito ou a vereador. E o destaque de hoje é para a gente mostrar, fazer um desenho assim, de que nas cidades mais importantes, né, nas maiores cidades do Piauí, a oposição ao governador Rafael Fonteles, ela tem candidatos competitivos. Em muitos municípios, a gente, obviamente, prepara, né, percebe esse movimento. A gente sabe que o governador Rafael Fonteles tem uma popularidade muito alta em todas as cidades, mas é aquela história do contexto local, né, Eliezer Rodrigues? Quando se trata de uma eleição municipal, a gente está falando de uma eleição onde os candidatos são muito próximos das famílias, às vezes tem uma relação de amizade, de vizinhança, de parentesco, tem a tradição, e isso acaba impactando muitas vezes mais do que necessariamente um apoio de lideranças, né, de fora do município. E a gente preparou uma cartela só para ressaltar, né, quais são esses municípios, dentre os municípios mais importantes, onde que a oposição ao governo também tem candidatos competitivos. Acho que a gente já pode acompanhar então essa cartela. A gente pegou ali os municípios que possuem mais de 25 mil eleitores, né? E aí a gente observa, por exemplo, aliás, em Teresina, né, aqui na capital, Silvio Mendes, que pertence à União Brasil, é um candidato competitivo. Lá na cidade de Parnaíba, eleição acirrada, certamente, lá tem o Francisco Emanuel, está no Progressistas. Em Floriano, a gente tem aquela situação em que o governador tem um candidato claro lá, que é o doutor Marcos Vinícius Calume, deputado estadual, médico. Então, o atual prefeito, Antônio Reis, apesar de estar no PSD, não tem o apoio do governador Rafael Fonteles e nem votou no governador Rafael Fonteles nas últimas eleições lá na cidade de Floriano, mas ele tem uma candidatura bastante competitiva, afinal de contas é o atual prefeito. O mesmo ocorre na cidade de Campo Maior, né? Joãozinho Félix, atual prefeito, candidato à reeleição, é da oposição, estava no MDB, agora está no Progressistas. Em União, Gustavo Medeiros, candidato pelo Progressistas, é o atual prefeito, pavimenta lá a busca pela reeleição, pertence à oposição ao governo do estado. Na cidade de Altos a gente vai ter uma eleição bastante acirrada, né? Tem lá o candidato do PT, o deputado Varton Lacerda, mas quem está na prefeitura também sempre tem as condições de apresentar uma candidatura competitiva, é o caso de Maxwell da Marinha, eleição bastante interessante na cidade de Altos. Maxwell está no MDB, embora, né, seja o candidato adversário do governador Rafael Fonteles. Em Pedro II, a atual prefeita Betinha Brandão, do Progressistas, vai buscar a reeleição, ela é esposa do deputado Wilson Brandão. Na cidade de Oeiras, a gente tem um contexto muito parecido com o Floriano. Lá, o candidato é o Zé Alberto, ele está no PSD, mas não é o candidato do governador. O governador lá em Oeiras tem um candidato muito claro, que é o doutor Ailton, né? Candidato pelo Solidariedade, o médico que inclusive realiza a convenção hoje, foi candidato nas últimas eleições, perdeu por 43 votos e vai disputar novamente a prefeitura na cidade de Oeiras, uma eleição também que tradicionalmente sempre é muito competitiva. Lá em São João do Piauí acontece a mesma coisa, o candidato doutor Alexandre é do PSB, mas o governador Rafael Fonteles tem candidato lá, que é o atual prefeito Ednei Amorim, muito ligado ao senador Marcelo Castro e também ao Partido dos Trabalhadores. É tio do ex-prefeito Gil Carlos. Então é só um destaque para a gente desenhar, para a gente mostrar que as eleições nos municípios vão ser bastante competitivas em muitas cidades, normalmente entre um candidato do governo e um candidato da oposição, em muitos municípios que tem um eleitorado, né, acima dos 25, dos 30 mil eleitores. Nessa lista, a exceção é São João do Piauí, que não tem essa população, mas é um município muito importante porque é um município polo ali naquela região do semiárido. E outro, João, uma eleição
em cidades importantes, estratégicas para 2026. Sim. Então o governador realmente precisa ter uma atenção, participar para garantir aí um ambiente para 2026. A gente comentava que em alguns municípios ele provavelmente não vai, mas em todas essas que a gente citou, provavelmente ele vai se fazer presente, porque são cidades importantes e onde está bem desenhado assim quem é oposição, quem é da base do governo, embora a gente tenha até destacado aí 4 ou 5 cidades em que os opositores fazem aquele movimento de se aproximar do governo, né, chegando ali em algum partido aliado, como é o caso do PSD.